Vamos falar um pouco dos princípios de uma assertividade não violenta. Vamos lá. Bom, já vimos nossa aula toda sobre esses três tipos e já vimos que o passivo, né, que uma pessoa passiva não vai conseguir expressar as suas necessidades corretamente. Então, essa é, vamos supor, a maior deficiência do passivo. E o agressivo vai parecer alguém sem educação, com muitas frustrações, muitos problemas na vida, né? E é claro que o assertivo vai ser capaz de expressar o que deseja, tem mais chance de conseguir aquilo que quer, né? Sofre menos estresse na vida, mais equilíbrio, tá? Então o assertivo está entre os dois aqui e realmente é a melhor maneira, por isso que nós estamos fazendo essa aula, para a gente ver realmente como se tornar uma pessoa mais assertiva. Já falei em vídeos anteriores, mas quero reforçar aqui de que algumas vezes nós temos que agir passivamente, às vezes nós temos que agir com agressividade e às vezes assertivo. Então, por exemplo, diante de um problema de trânsito, de uma pessoa nervosa no trânsito, é melhor que você seja passivo. De um vendedor ou vendedora mal educado, é melhor que seja passivo. Uma criança atravessando a rua em sinal de perigo, é melhor que você seja agressivo. Você corre, empurra a criança, empurra, sei lá, se vira. Então, e no exército? Você tem que ter pulso firme muitas vezes e em alguns momentos se tornar uma pessoa agressiva. Então, já vimos lá atrás que todos nós temos as três características. O que define se nós somos um ou outro é, na maioria das vezes, como a gente age, mas em alguns momentos nós temos que agir de uma ou de outra maneira. Afinal de contas, nós temos as três características dentro de nós, ok? Bom, primeiro princípio, substituir o julgamento, a crítica, por uma afirmação objetiva dos fatos. Então é errado você dizer, não é que é errado, né? Não é produtivo você dizer, você está indo de mal a pior, ou esse relatório não está nada bom, ou tudo que eu peço para você não faz direito, você nunca entrega no prazo que eu peço, ou, né? Então assim, você vai colocar o outro na defensiva. Se você sempre que você agride alguém, você coloca o outro na defensiva. Então, um dos princípios de você ser assertivo, então aí vem a primeira mudança, o primeiro pensamento para você, é você ser objetivo e específico no assunto. Então veja só esse texto aqui. Neste relatório seria bom termos aquelas três ideias que falamos para comunicar melhor a nossa mensagem. E você é capaz de colocá-las aqui, certo? Então veja que eu não foquei na pessoa, eu foquei no problema, no assunto, no trabalho. Então, substitua o julgamento. Julgamento vai para pessoas, né? E coloque, seja sempre objetivo e específico naquilo que você quer. Então tenha uma reunião produtiva, não julgando, não criticando. O segundo princípio é você usar sempre eu. Então assim, a suspensão do julgamento, quer dizer, você suspender o julgamento é uma chave mestra importante emocional na comunicação. Então, se eu falo o que eu sinto, ninguém pode me criticar, sou eu que sinto, tá? Você pode até achar que eu não deveria ter aquele sentimento, mas sou eu, entendeu? Então, eu me senti lesado por você ter feito isso. O meu departamento se sentiu prejudicado por você ter feito aquilo. Então, eu estou expressando os meus sentimentos. Então, você está sendo autêntico, está sendo aberto, você desarma realmente a outra pessoa. Há algumas pessoas que pensam que ser honesto demais torna a gente vulnerável, tá? Mas eu coloquei aqui exatamente para dizer a minha opinião que a honestidade desarma o outro. Então o fato de você estar sendo honesto, estar sendo transparente, dizendo o seu sentimento do que acontece, você acaba desarmando a pessoa. Veja aqui esse exemplo, ó. Hoje foi meu aniversário e você não se lembrou. Quando faz isso, eu me sinto sozinha. Então você viu que ela trouxe para o sentimento dela. Então os meus sentimentos eles não podem ser questionados pelo outro. Sou eu que estou sentindo. Ele pode até achar que você não deveria ser assim ou você não deveria ter ficado assim, mas aí não é problema dele, é um problema meu, tá?
terceiro princípio da assertividade é dizer o que sentiu e expressar o desapontamento. Veja esse exemplo. Ó. Quando você chega tarde para irmos ao cinema, eu me sinto frustrada, porque realmente gosto de ver o início do filme. É importante para mim ver todo o espetáculo para poder me divertir. Então veja, eu expressei o meu sentimento, o meu desapontamento. Isso é uma atitude assertiva. Olhe outro exemplo de uma postura assertiva. Quando você espera uma semana inteira para me ligar e me dizer que está bem, fico com medo de que algo ruim possa ter acontecido com você. Preciso me certificar mais vezes de que tudo está bem. Uma postura assertiva. Vamos ver essa postura assertiva no lado profissional. Quando você deixa circular um e-mail com erros de ortografia, eu me sinto constrangido. Minha imagem e a imagem de toda a equipe é afetada. Nossa reputação é muito importante para mim, especialmente porque damos um duro danado para ganhar o respeito das pessoas. Veja que uma fala dessa aqui desarma outra pessoa. Você não agrediu, não atacou o lado pessoal, não falou que ela sempre faz assim, toda vez ela faz errado, ela nunca presta atenção, outro dia aconteceu isso, o ano passado você mandou um e-mail com erro para um cliente, ele falou comigo, ficou chateado, você parece que está no mundo da lua. Mas veja, eu não usei expressões de agressividade que deixa a outra pessoa na defensiva. Né? Eu usei aquilo que realmente é a realidade, que estou sendo objetivo no fato. Isso é ser assertivo. Bom, dos princípios de assertividade, a sinceridade é muito forte. Então, seja sincero ou seja sincera. Tá? Diga o comportamento que você está sentindo, sem drama, sem problema. Concentre-se na história, né? Diga realmente o seu sentimento. Não diga assim, ó, você sabotou nosso projeto do trabalho, você complicou, por isso que a gente não atingiu o objetivo. Você não fez a proposta direito, se atrapalhou tudo, que nem da outra vez. Não diga isso, tá? Em vez disso, diga assim, ó, acho que nosso projeto não estava tão bom quanto podia estar e quero garantir que na próxima chance daremos nosso melhor. Tudo bem? Posso contar com você? Então, você está sendo uma pessoa assertiva, você não está colocando o outro na defensiva, você não agrediu o caráter, você não gerou um problema pessoal, ok? Outra coisa é a negação. Veja bem, é bastante provável que se a pessoa do outro lado for passivo negativo, ele vai negar. Tá? Então, a negação é uma característica do passivo, porque eles não gostam de falar dos sentimentos deles, do que eles pensam, e detestam que você chame a atenção dele. Por isso, fique nos fatos. Nos fatos. Fale do trabalho, fale que aquilo não é bom para a empresa, não é bom para o departamento. Jamais diga, você sempre faz isso, você não presta atenção, você da outra vez aconteceu a mesma coisa. Então, assim, saia, fuja desse assunto de falar, de tocar nos sentimentos das pessoas e foque nos fatos. Bom, pessoal, esse slide aqui é no caso de você ter uma certa intimidade com a pessoa que tem essa característica passivo-agressivo. Porque você não vai, deixa eu pegar aqui o ponteiro, você não vai estar tocando que se houve algum problema na infância com uma pessoa sem que você tenha intimidade com ela. Quer dizer, a ideia de passivo... Primeiro você tem que explicar o que é ser um passivo agressivo, que às vezes a pessoa não sabe. Segundo, ela tem que entender e aceitar que ela é assim. Para depois, realmente, tentar descobrir a origem desse comportamento dela. Então, problema na infância, relacionamentos anteriores, né, por que a pessoa tem essa postura. Né? Porque muitas vezes é uma estratégia de defesa, de uma defesa do modo negativo, alguma insegurança na infância que houve. Então, realmente, para você conversar sobre esse assunto, você precisa ter uma certa intimidade e, além da intimidade, a pessoa precisa querer. Talvez, vendo esses vídeos aí sobre resolução de conflito ou sobre como lidar com conflito, talvez você tenha pensado assim, poxa, mas toda vez tem solução, toda vez tem conserto. Eu vou falar para você que não. Você tem que pensar se vale a pena, deixa eu pegar aqui o ponteiro, você tem que pensar se vale a pena salvar o relacionamento, salvar o emprego, salvar a amizade da família, salvar o vizinho. Algumas vezes não tem jeito, porque olha só,
dependendo da resposta da pessoa, a pessoa pode ser tão cega que dificilmente ela vai mudar de opinião. Então, existe inclusive um livro que eu coloquei aqui, ó, Working with Monsters. Quer dizer, eu acho que aqui no Brasil é Trabalhando com Monstros, onde esse psicólogo, esse coach aqui mostra que algumas empresas é impossível você trabalhar, com algumas pessoas é impossível você se relacionar. Então há momentos que você tem que cortar, tá? Nem sempre é possível recuperar, por mais que você entenda um passivo agressivo, por mais que você trabalhe com uma pessoa agressiva, em alguns momentos você tem que sair fora, tá? Se não há nenhuma intenção da pessoa de se recuperar ou entender, ou pelo menos discutir o assunto, é melhor então você se afastar, porque senão quem vai ficar doente é você. E aqui é um slide onde eu coloquei um aforismo, né? Vocês sabem que eu gosto de frases, você viu aí que o meu slide vive tendo frases. Então vamos lá. Aqueles que encontram as palavras certas nunca ofendem ninguém, e no entanto, eles falam a verdade. Suas palavras são claras, mas jamais ásperas. Eles não recebem ofensa e não as dão. Então veja bem, você fala assim, nossa, que mundo perfeito, né? Eu não sou perfeito assim, pode ser que você esteja vendo, tem hora que eu tenho que pôr minha emoção para fora, tem hora que eu tenho que falar o que eu penso, etc, etc, etc. Mas eu já comentei isso em vídeos anteriores e eu afirmo, se você perder a cabeça, se você ficar nervoso, se você xingar, seja família, seja marido e mulher, seja filho, seja relacionamento no condomínio, seja dentro da empresa, com seu chefe, com seu subordinado, se você se perder no seu equilíbrio, você vai se arrepender e vai ficar pior. Ponto. Se você fala assim, não, mas eu sou assim, não vou mudar, ótimo, mas tem que ter pelo menos consciência, né? Perdeu a paciência, saiu fora do trilho, em algum momento você vai se arrepender. Então a frase aqui é verdadeira e vale a pena reler. Bom, pessoal, obrigado e eu te vejo no próximo vídeo, que ainda não terminamos aqui a nossa saga de resolução de conflitos. Um abraço.